Olá, a paz do Senhor. Eu sou Gilda Júlio, você está na TV CPAD e o programa é Mulher Cristã. O nosso programa de hoje eu trago para você uma entrevistada muito especial. É a irmã Sara Alice Cavalcante. A paz do Senhor, irmã Sara. A paz do Senhor, irmã Gilda. É uma alegria estar aqui. É uma alegria poder chegar ao coração das nossas ouvintes, espectadoras, com uma palavra, uma mensagem que seja de fortalecimento e que possa vir a trazer crescimento para o reino de Deus. E eu começo perguntando, como que você consegue conciliar a sua vida com todas as atividades que você tem, levando em consideração que você não tem celular? Ninguém te acha. Olha, mas já está em Provérbios, mulher virtuosa quem a achará. Você já me disse isso várias vezes. É verdade. Essa visão da mulher como multitarefas, ela não está distante daquela descritiva do papel da mulher que nós lemos em Provérbios 31. É a mulher que atua no lar, que comercializa, que prepara, que trabalha com as suas mãos, que negocia, que avança segundo objetivos firmados em Deus. Então nós não nos distanciamos disso, não nos diferenciamos dessa mulher veterotestamentária que também tinha um leque de atividades muito grande. Quanto à tecnologia, irmã Gilda, veja bem, eu compreendo que a tecnologia é um conjunto de ferramentas à nossa disposição. Então eu não abro mão do uso da internet, dos e-mails, da fonte de pesquisa que é aberta para nós através dessa tecnologia tão atual. Porém, outras coisas, por exemplo, as mídias sociais, talvez não tenham uma grande necessidade para mim. Eu confesso a minha total incapacidade afetiva de ter 300 amigos. Também não quero seguidores. E eu questiono um pouco o tempo que muitas pessoas gastam, às vezes 1 hora, 2 horas ao longo do dia, nas redes sociais. Isso é verdade. Sem poder dedicar um pouquinho de tempo à oração. Acredito que se a oração estiver sendo priorizada, a mídia vai encontrar o seu lugar sem prejuízo. Mas quando essa ordem de prioridades é invertida, eu chego a ver um perigo. Até mesmo para a família, né? A gente vê casos aí bem críticos em relação a isso. Muitos, né? muitos casos. Né? As pessoas acabam dedicando bastante tempo em relacionamentos superficiais nas redes de compartilhamento e não encontram tempo para dedicar ao seu cônjuge, a filhos, a netos. Então, hoje, um celular para mim não é prioridade. Eu vivo bem sem ele. Não, eu já fui almoçar com pessoas e cada um com o celular na mão, né? Assim, então, é bem desagradável até. Eu gosto muito da conversa olho no olho, gosto muito da amizade que é amadurecida e fundamentada e não gostaria de retirar muito tempo nem da oração, nem da leitura, embora reconheça, minha colocação aqui não é crítica às pessoas que conseguem equilibrar todas essas coisas. Eu não tenho tal capacidade. Sara, aproveitando esse momento, aproveitando assim que você é judia, né? Nós vemos que a questão patriarcal no judaísmo é bem presente, né? Você como mulher encontrou esse bloqueio e como é que você avalia toda essa questão? A família patriarcal não é um problema. A família nos moldes bíblicos em que as pessoas ocupam papéis diferentes, ela não traz em si mesma qualquer problema, ela traz solução. Ela é modelo, ela é algo a ser seguido e adotado. Então, eu vejo ultimamente assim, uma crítica muito forte ao sistema patriarcal.
No entanto, não é possível conduzir uma embarcação com 2 timoneiros. É necessário que haja um timão, é necessário que haja uma liderança, sem que aqueles que são ajudadores, cooperadores e tudo mais tenham um papel inferior. Quando o Senhor estabelece liderança no lar e dá à mulher o papel de adjutora, de cooperadora, diante do homem, muitas vezes enfrentando, confrontando, sempre numa ótica positiva e construtiva, o Senhor não está diminuindo a mulher, está estabelecendo diferentes papéis. Como seres humanos, somos todos iguais diante de Deus, mas em termos de funções e de papéis somos diferentes. Há um papel para homem, há um papel para mulher, há um papel para marido, esposa, filhos, e essas direções muito bem esclarecidas na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, né? Elas são a maneira, a fórmula que o Senhor nos entrega para uma vida familiar que venha a ser uma vida de paz, uma vida de bons resultados. O sistema patriarcal não é judaico, é bíblico, é bíblico. Eu tenho a grata oportunidade de ter nascido no Brasil e de ser uma pessoa mestiça como a grande maioria dos brasileiros. Então, existe a herança judaica, existe também uma herança indígena, existe uma miscigenação. E eu acredito que essas formas culturais diversas, elas acabam trazendo em si alguma coisa de comum. E o que há de comum é o desejo de uma vida familiar que seja agradável, que seja alegre, que promova o crescimento de todos os seus integrantes. Na Bíblia, eu creio que todo homem, toda mulher, todo jovem que pretende se casar, toda moça que anseie a vida familiar, encontra modelos e respostas a seguir. E de que maneira que você conseguiu conjugar todas essas diferentes religiões? Assim, você é judia, mas como é que você... Eu empreendi, irmã Gilda, uma busca. Eu sou filha de um pai, como nós chamamos, de origem anusim, são os forçados, cristãos novos da Península Ibérica. Mas meu pai, pessoalmente, não seguiu nenhuma linha religiosa, de tal maneira que a minha busca eu fiz a partir dos 9 anos de idade, procurando no judaísmo, procurando também no catolicismo romano, procurei também entre os grupos espíritas, fui pactuada com as trevas, envolvi-me com o esoterismo, coloquei Desde cartas. os 9 anos você começou a fazer busca? A busca. Eu propus para mim mesmo uma questão. Se Deus é uma mentira histórica, eu não vou cair nessa mentira. Se de fato existe um Deus e uma eternidade, eu vou viver por essa eternidade. Para mim, aos 9 anos, Deus morava nas igrejas, nos templos. E por isso, então, eu fui a uma diversidade de templos para buscar esse Deus. Eu imaginava, erroneamente, que dentro de um sistema religioso, formal, cerimonial, eu teria um encontro com Deus. Daí batizei-me no sistema romano, pactuei-me com as trevas, batizei-me no baixo espiritismo, tive símbolos de pactos, envolvi-me com as chamadas religiões orientais, com a Perfect Liberty, com a Seixonoye, fui para uma colônia dos Meninos de Deus. Estive entre os mormons como investigadora. Eu me lembro de, na minha adolescência, ter no chão do meu quarto uma variedade de livros, uma variedade de textos para consultar, e eu lia exaustivamente para encontrar uma resposta. Até que um dia, uma freira me contou a história de um judeu chamado Saulo, que nós conhecemos como Paulo de Tarso. E ela disse, assim como Paulo perseguiu Jesus, eu vejo que você está perseguindo Jesus. E ela me ensinou uma reza. Eu vou te ensinar a reza da freira, Gilda.
E essa reza, Sara, você vai me contar logo depois do intervalo comercial, pode ser? Ah, com certeza. Nós voltamos daqui a instantes. Meninas gostam muito de fingir que são princesas e brincam de imaginar como uma Alteza é amada e admirada. A boa notícia é que toda menina é uma princesa para Deus, o Rei do Universo. Em Minha Linda Princesinha, devocionais para cada dia do ano, elas aprenderão sobre Deus, o Rei, e desenvolverão um senso de pertencer à família dele. Além de colocar a palavra em prática diariamente, as meninas poderão experimentar em primeira mão como se relacionar com Deus a cada dia. Minha Linda Princesinha, devocionais para cada dia do ano. Um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta com o nosso programa Mulher Cristã, pelo TV CPAD, e o nosso bate-papo de hoje é com a irmã Sara Alice Cavalcante. Na irmã Sara? Sim, nós estávamos nos lembrando da reza que uma religiosa me ensinou. Quando viu minha angústia, minha busca por Deus, ela me chamou e disse: eu vou te ensinar uma reza. Se você quer encontrar a verdade sobre Deus, reze assim: Jesus Cristo, mostra-me o caminho da verdade. E acredite, irmã Gilda, que aos meus 15 para 16 anos, num momento de angústia, de desespero, eu já estudava química, preparei meu próprio veneno, ia pôr fim à minha vida, quando me lembrei da reza que aquela freira havia insistido em me ensinar. E eu me lembro que eu caí no chão do meu quarto, literalmente, e fiz essa oração a um Deus em quem eu ainda não cria, a um Jesus que para mim não passava de um personagem histórico, mas ainda assim Deus ouviu a minha oração. E naqueles dias Ele criou situações que me levaram a um templo evangélico, onde eu fui confrontada com a palavra de Deus através de um hino do cancioneiro Batista que diz: para remir te dei o meu sangue. E aquela expressão esclareceu pelo Espírito de Deus tudo em mim, porque ali estava claro que não era o sangue do sacrifício judaico, que não era o sangue de um porco, de uma galinha, numa encruzilhada, numa cachoeira, que não eram os esforços religiosos que nos levam a tentar erguer a mão e tocar Deus que trariam a salvação, que é o próprio Deus que nos avalia ao preço do seu próprio Filho, de tal maneira que o entrega por nós. Ali estava o cordeiro do sacrifício, ali estava o animal da expiação, ali estava o verdadeiro Yom Kippur, ali estava a redenção, o sacrifício remidor. Então, naquele dia, eu pude dar passos de fé, e o Espírito de Deus encheu o meu coração. Eu estava diante de alguém que eu reconhecia como maior, mais forte, mais tremendo, mais amoroso, algo que eu nunca tinha visto na minha vida. E a minha esperança é que aquela religiosa que me ensinou a reza a tenha feito também, para nós nos encontrarmos na glória. Eu sempre achei que você nasceu em lar evangélico. Sempre. Eu nunca imaginei que você tinha passado toda essa trajetória até conhecer Jesus. Exatamente. Até o Coisa desespero. linda. Porque um abismo, irmã Gilda, chama outro abismo. Com certeza. E eu não posso dizer que antes de Jesus que eu não servia a um Deus. Eu servia a um Deus chamado intelecto, conhecimento. E esse Deus, eu coloco aí com D minúsculo, né? bem minúsculo, essa sede, ela nos leva não a Deus, mas ao vazio, à angústia e à destruição. No entanto, a graça de Deus nos acolhe amorosamente. Eu posso dizer que nasci aos 16 anos de idade. Tremendo. Eu
Eu fiquei impactada. Eu achei assim, eu nunca imaginei que você tivesse Deus, por não. sua misericórdia, me resgatou das práticas e de costumes e de buscas bem distantes da vontade dele. Mas ele é tão maravilhoso que vai nos ensinando. E esse hino que eu ouvi, que foi a mensagem da minha conversão, me acompanhou nos 4 anos e meio seguintes, quando minha família, através da minha mãe, me proibiu de frequentar a igreja. E as 2 Bíblias que eu havia ganho naquela decisão foram rasgadas. Então eu sofri perseguição, apanhei um pouquinho, fui proibida de ter contato com cristãos e eu não sabia orar. Mas à noite eu chorava e dizia amém. E eu pedi a Deus, eu queria tanto poder ler um trechinho da tua palavra. Às vezes, quando alguém me dava um folheto na rua, eu à noite escondia o folheto debaixo do cobertor e ficava fitando o folheto. Eu sabia que ali estava a palavra de Deus. E eu dizia, tantos objetos têm assim aquela fluorescência. Se a tua palavra tivesse luz própria, eu poderia ler. E o Senhor disse, eu te mostrarei que a minha palavra tem luz própria. Então, o que o Senhor vai fazendo ao longo da minha vida é mostrar a cada trecho, a cada versículo, a cada passagem, a luz que dessa passagem emana. Ele é maravilhoso, não é? Ponto final, né? Ponto final. Com certeza, Deus é ponto final. Não existe. É tremendo, ele é tremendo. Ele é tremendo. E Deus me concedeu a graça de, uma vez que aos 16 anos eu queria morrer, mas quando me converti queria viver, e quem quer viver quer casar, né? Exatamente. E o Senhor me concedeu a graça de um marido que também cria em Deus. Ele lia a Torá nas sinagogas no Recife, por ser levita, e o Senhor enviou um irmão da Assembleia de Deus à casa dele, que estudava a Bíblia com ele. Nós nos conhecemos na escadaria da igreja, Ciro e Sara. Casamos e tivemos, dados por Deus, alguns poucos, mas ricos anos de matrimônio. Ele foi assassinado em 1990, portanto, há 28 anos. Né? E eu tenho a alegria de saber que meu marido está guardado por Deus. E Deus, na sua graça, continua me lembrando que o mais precioso é o sangue remidor, porque por ser seu sangue ele nos resgata da morte, mas também nos resgata da vida de vitimação, de tristeza, de dores. De lamentação sempre. Lamentação, não é? Quantos anos você ficou casada? 8 anos. Meu marido tinha 29 anos. Eu fiquei com uma filha de 7 anos e uma filha de 4 anos. Então, e Deus nos tem conduzido, né, de fé em fé, de glória em glória. Eu me lembro muito das palavras da minha filha Rebeca, 2 meses depois do assassinato do pai. Ela me disse, mamãe, eu achava que agora nós éramos uma família em que estava faltando alguém. Mas Jesus me mostrou que eu estava errada. Porque nós temos Jesus, mãe. E onde tem Jesus não falta nada, nem ninguém. Ai, a gente vai indo, perde o fôlego, né? Quando Jesus vai falando. É muito amor, não é, de Deus por nós. Porque meu marido evangelizava o nosso vizinho. E o nosso vizinho era um homem que, por ser um advogado criminalista, mas alcoólatra, então ele marcou a vida de um homem que ficou preso pela procrastinação, por problemas legais. E esse homem que estava preso jurou matá-lo assim que saísse. E aconteceu esse processo de planejamento do assassinato. Só que ele atingiu a pessoa errada. Ele atingiu o meu marido. E homens erram, mas Deus não erra. Eu me lembro que o meu marido dizia naquele período, eu não sei mais o que fazer,
para levar a mensagem de salvação para esse vizinho. E ele fez algo, Deus permitiu e quis usá-lo para fazer algo tremendo, dar uma oportunidade a mais a esse homem e a essa família. Quanto a mim e as minhas filhas, Deus nos consolou. Eu gosto sempre de dizer que não sou pai e mãe, não sou homem e mulher da minha casa, porque o Senhor me deixou com muita clareza esse ensinamento. Ele é o homem da casa da viúva, ele é o pai dos órfãos, ele é o nosso juiz, ele é o nosso cuidador. Mas antes do seu marido falecer, você recebeu uma mensagem, não recebeu? Deus te avisou de alguma forma? Irmã Gilda, não a mim. Deus falava ao coração do meu marido. Não por uma ou duas vezes. Os últimos 6 meses que antecederam a partida dele foram meses de muita oração, muita consagração. Eu me lembro de Ciro dizer: eu quero saber se há alguém que tem algum sentimento contra mim, se há alguém a quem eu deva perdoar. Eu acredito realmente que Deus o preparou para a partida. E eu só tenho a glorificar ao Senhor por isso, né? Enquanto nós glorificamos ao Senhor, nós vamos a mais um intervalo comercial. E você me aguarda mais um instante, que nós temos mais Sara Cavalcante para você, ok? Todos os dias tomamos decisões. Decida ser a mulher que Deus planejou. Leia as 10 melhores decisões que a mulher deve tomar e encontre o seu lugar no plano de Deus. Um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta com o programa Mulher Cristã, no TV CPAD, e nós estamos aqui conversando com a irmã Sara Alice, no impactante testemunho dela, gente. Né, irmã Sara? Pois é, irmã Gilda. Eu estou realmente impactada mesmo. Deus nos confia experiências e nos permite viver algumas coisas, sempre com um propósito. A Bíblia nos diz que nós devemos consolar com as mesmas consolações com que fomos consolados. Irmã Sara, a Bíblia manda perdoar. Nós sabemos que a morte não é fácil para ninguém. Nós não fomos criados para perda, para essa separação que é a morte, né? Todo mundo que já perdeu alguém sabe disso. Como que a senhora administrou isso junto com as filhas? A senhora mesma administrou tudo isso, a perda do marido? Só ficou 8 anos casado. Como é que a senhora liberou esse perdão? Como é que a senhora resolveu tudo isso com Deus, com a família? Irmã Gilda, a irmã falou algo que é a plena verdade. Nós não estamos preparados para o enfrentamento da morte, porque o Senhor nos fez para uma outra dimensão, uma dimensão de vida e de vida eterna. Muito mais forte se torna quando a morte é violenta, inesperada, como na situação de um ato como esse, né? Um crime. E eu sei que não sou a única e não estou comparando dor com dor. Nós estamos falando para uma grande quantidade de pessoas que podem ter vivido, às vezes até recentemente, situações muito semelhantes, infelizmente. Mas a viuvez, ela vem trazer a realidade, mais uma vez, do que a palavra diz, de que o homem e a mulher são uma só carne. Porque a dor da viuvez se assemelha a como que arrancar carne da nossa própria carne. É uma dor dilacerante.
Mas o consolo de Deus, ele sobrepuja essa dor, a presença de Deus. Isso em todas as áreas. Eu vivi situações difíceis de sustento, de manutenção. Cheguei mesmo a um dia em que eu olhei a minha casa, eu tinha um pouco de farinha, um pouco de azeite e uma batata cozida. E eu me lembro que eu orei: Senhor, eu preciso de pão para as minhas filhas. E ouvi a voz do Espírito no meu coração dizendo: façamos pão. E eu pensei: deve ficar bom, porque quando o Senhor disse façamos, Ele fez o homem do pó da terra. Verdade. Pão é mais fácil. Então amassei, coloquei aqueles pãezinhos no forno, dobrei o joelho do lado do fogão e orei: Senhor, eu não estou te pedindo glórias, riquezas, honra, nome, poder nessa terra. Eu estou te pedindo pão para as minhas filhas. Senhor, não me negue. Talvez alguém não acredite que Deus responda audivelmente, mas Ele responde também. Pois naquele dia Ele me disse: minha serva, hoje, se tu tivesses colocado pedras neste forno, eu as transformaria em pães. E de fato, a receita da dor e das lágrimas resultou em pães muito gostosos. E hoje as minhas filhas são criadas, formadas, uma delas casada. Eu tenho 2 netas já e Deus nunca nos desamparou e nada faltou. Agora, irmã Gilda, há uma escolha que se tem de fazer. Você pode ficar na posição de rancor, de ódio, de falta de perdão, ou pode aceitar a consolação do Espírito. Há uma palavra no hebraico, nahan, ela está em Isaías 61, quando o Senhor diz que vai trazer consolo para aqueles que choram. Naham. Mas essa palavra serve para vingança e serve para consolo. E quando eu estava estudando a parte léxica do hebraico, eu me perguntei: mas quando se usa uma ou quando se usa outra, num sentido ou no outro? A escolha é de quem escreve. Se você quiser usar essa palavra num contexto de consolo, você pode usar. Mas aí você estará deixando de usá-la no contexto da vingança. Se você quiser usar no contexto da vingança, você terá de abrir mão do contexto do consolo. Perdão não é um sentimento. Perdão não é uma perda de memória. Eu jamais vou esquecer daquilo que aconteceu. Não tenho como esquecer do corpo do meu marido ensanguentado sobre a rua. Eu não tenho como tirar isso da minha mente. Só o Espírito de Deus pode fazer isso. Perdão não é amnésia. Perdão é uma decisão de fé. E nessa decisão você diz: Senhor, eu decido por fé perdoar. E entrego a Ti os meus sentimentos, as minhas lembranças, as minhas dores. Eu abro mão de segurar a dor como um trunfo que vai alimentar a minha vitimização e vai levantar um pouco de consolo, falso consolo humano através das outras pessoas. Eu não quero isso. Eu quero de fato liberar aqueles que me ofenderam. Quando você assim age, quando você libera o perdão dessa maneira, mesmo contra os seus próprios sentimentos, o Espírito de Deus trabalha o sentimento, o Espírito de Deus trabalha a memória e Ele traz a cura. Essa cura é o consolo. Mas não é fácil alcançar essa nobreza de espírito, não. Eu não sei se é nobreza. Eu lembro de uma mulher que tinha um drama semelhante. No caso específico daquela irmã, ela queria passar pelas águas do batismo, mas não perdoava a própria mãe. Por quê? Porque ela abrigou a mãe em sua casa e a mãe, traficante de drogas, viciou o próprio neto. Meu Deus. Então ela disse: eu não posso me batizar porque eu odeio minha mãe. E eu falei com ela sobre a natureza do perdão e sobre uma oração de fé perdoando. Ela disse: mas eu estou sentindo raiva. Eu não estou perguntando o que você está sentindo, querida. Eu estou perguntando se você crê que pode fazer essa oração. E ela orou. Ela disse: eu perdoo a minha mãe, eu entrego o meu sentimento ao Espírito de Deus, eu entrego as minhas memórias, mas nesse momento os meus sentimentos são esses, mas eu confio em Ti e eu entrego. Uma semana depois, aquele filho viciado
estava completamente liberto das drogas, numa libertação que foi sobrenatural, instantânea e completa. Meu Deus. 1 ano depois passaram pelas águas do batismo as 3 gerações. Meu a avó, Deus. a mãe e o netinho. Perdão, a falta de perdão prende pessoas. Com certeza. E a atitude de perdão é libertadora, independentemente da dor legítima que você possa estar sentindo no momento de perdoar. É algo entre o homem e Deus. Meu Deus, Sara, é estarrecedor. Mas é possível, irmã Gilda. Eu creio. É possível. E vamos lembrar que o perdão é condicional, no sentido de nós recebermos o perdão de Deus, não é mesmo? Nós não oramos assim na oração do Pai Nosso? Então, Deus não nos requereu nada que não pudéssemos fazer. E hoje, assim, normalmente eu peço uma mensagem, né? Para a entrevistada deixar uma mensagem para quem está nos assistindo. Mas hoje eu vou fazer diferente. Eu vou pedir para você fazer uma oração para quem está nos assistindo, que tenha passado por qualquer situação que não tenha conseguido perdoar. Porque perdão é um ato de fé. E perdão não é fácil. Não. Porque o perdão, ele ajuda, né? A pessoa fala que perdoou, mas fica toda hora levantando aquela bandeira, né? Você fez isso, jogando na cara. Eu gostaria muito, 2 coisas que você fizesse para quem está nos assistindo. Essa oração de perdão e também para aquelas pessoas que estão desanimadas, aquelas mulheres que estão começando e que ficam desanimadas, porque para ser uma bênção como você passou por muitas coisas. E tem muita gente que está começando no ministério, começando na caminhada cristã e que já está desanimada, está cansada. Então que nessa oração você incluísse essas pessoas para encerrar o nosso programa. E antes da oração eu queria dizer, irmã Gilda, que assim como nós temos de colocar limites à violência, nós temos de colocar limites à dor. É necessário reservar espaço para a alegria, porque a alegria do Senhor é nossa força. Verdade. Se não dermos lugar à alegria nas nossas famílias, como é que nós vamos ser fortes o suficiente para viver a realidade desses dias tão duros, não é? Mas eu quero orar por você que está conosco aqui nessa conversa, né, tão gostosa, e pedir a Deus que ajude você a vencer o desafio da mágoa, do rancor e, volto a dizer, da dor legítima. Não estou minimizando a dor que alguém está sofrendo, não é isso. Oremos ao Senhor. Pai celestial, eterno Deus, Criador de todas as coisas, que está presente conosco, pois a Tua palavra nos garante que onde nos reunimos 2 ou 3, o Senhor está também. Nós erguemos as nossas vozes a Ti e clamamos, como um dia eu clamei: Jesus Cristo, mostra-me o caminho da verdade. Pai, há cristãs ou não cristãs que estejam nos ouvindo, mostra o caminho da verdade, mostra o caminho do perdão, mostra o caminho da cura, da libertação. Eu quero pedir em especial, meu Pai, por essa pessoa que sofreu de uma forma tão tremenda, uma perda, uma ferida, uma traição, algo que dilacerou o seu ser, mas que está nesse momento em humildade, rendendo a sua alma diante de Ti, Senhor, e dizendo: Senhor, ajuda-me, eu quero. E num ato de fé, eu declaro, perdoo, libero, solto, quebro algemas, deixo livre, despeço em paz. E por fé, nós nos apossamos da cura das memórias, da cura dos sentimentos e de uma vida abundante em Ti. Assim nós cremos, assim nós confiamos, nós nos apossamos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém.
Irmã Sara, Deus abençoe, continue abençoando grandemente seu ministério. Querida. Você é sempre bem-vinda no nosso programa, você sempre enriquece, sempre... Acho que tenho certeza que cada vez que você vier vai nos edificar, não só a mim, como todo mundo que nos ouvir, todo mundo que nos assistir. E já está convidada para o próximo programa, para participar conosco, para que está aqui no nosso programa Mulher Cristã, né? Você é bênção nas nossas vidas, né? E você que esteve conosco, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a tua casa, que a Shalom de Deus esteja presente na sua vida e na sua família. Nós voltamos numa próxima oportunidade com o programa Mulher Cristã pela TV CPAD. Eu estive com você, sou Gilda Júlio.